Antes dos romances e filmes de detetive, um homem real em uma cidade do Velho Oeste já estabelecia o padrão de excelência na solução de crimes. Seu nome era Isaiah Wrigley Lees. Enquanto pistoleiros da fronteira faziam manchetes com balas, Lees, silenciosamente, construiu seu legado com inteligência, tenacidade e trabalho. Se algum dia existiu um Sherlock Holmes do Velho Oeste, esse detetive nascido na Inglaterra era ele. Para entender o legado de Lees, primeiro é preciso compreender a época em que ele viveu. Durante o início, até meados de 1800, a atuação policial profissional nos Estados Unidos era praticamente desconhecida. A maioria das cidades dependia de voluntários pouco organizados, guardas noturnos que patrulhavam à noite e oficiais que vigiavam as coisas durante o dia. Essa abordagem podia funcionar em cidades pequenas, mas, com o crescimento urbano e o aumento do crime, o sistema colapsou sob seu próprio peso. Nova York e Filadélfia lideraram a transição para a polícia moderna ao criar forças policiais permanentes e remuneradas. Esses departamentos dividiram suas forças em dois grupos: patrulheiros para prevenir o crime e equipes de detetives para investigá-lo. Isso marcou o nascimento do que hoje reconhecemos como polícia de detetives. No entanto, no Oeste, a história era diferente. Cidades surgiam da noite para o dia e eram abandonadas com a mesma rapidez. A população estava sempre em movimento, e a linha entre os homens da lei e os fora da lei muitas vezes era tênue. Em muitos lugares, a aplicação da lei era feita por grupos improvisados, vigilantes e delegados mal pagos. Mas São Francisco, Califórnia, em pleno crescimento devido à corrida do ouro, era a exceção. Lá, o policiamento começou a evoluir para algo mais estruturado. E no meio de tudo isso estava Isaiah W. Lees, nascido no dia de Natal de 1830 em Lancashire, Inglaterra. Lees era um homem de intelecto incomum. Ele tinha facilidade para matemática e ciências, mas o que realmente o diferenciava era seu dom natural para observação e dedução. Ao invés de seguir um caminho acadêmico tranquilo, ele embarcou para a América, a bordo do Mary Frances, chegando em Nova Jersey ainda criança. Aos 10 anos, ele trabalhava nos pátios ferroviários e depois ajudou a montar revólveres na fábrica de Samuel Colt, em Connecticut. Mas, como tantos outros, a descoberta de ouro na Califórnia o levou para o Oeste. Ele chegou a São Francisco em 1849, com 18 anos, e desembarcou em uma cidade de tendas, estradas lamacentas e caos, bem antes da corrida do ouro impulsionar a cidade ao extremo. Por um tempo, Lees tentou a sorte na mineração, mas logo percebeu que os garimpos não eram para ele. Ele retornou à cidade e passou a trabalhar como ferreiro, fabricando utensílios de cozinha e fogões. Em algo que hoje parece uma premonição poética, ele também forjou fechaduras para a primeira cadeia de São Francisco. Nessa época, ele e seus sócios chegaram a atuar como detetives amadores, ajudando a levar à justiça um assassino do bairro deles. Essa experiência deve ter despertado algo nele, pois Lees logo achou sua verdadeira vocação. Lees ingressou no Departamento de Polícia de São Francisco em 1854. 4 anos depois, ele virou capitão. E, ao longo dos 47 anos seguintes, quase meio século, ele ajudou a moldar não apenas a força policial da cidade. Ele representava o ideal de detetive, ascendendo a capitão dos detetives, depois chefe de polícia de 1897 a 1900 e, por fim, comissário de polícia por décadas. Se um crime precisava ser resolvido em São Francisco, Isaiah Lees era o homem certo para o trabalho. Lees não era o tipo de policial que atirava primeiro. Ele não confiava na força bruta ou na arrogância. Ele confiava em fatos, padrões e lógica. Ele investigava desde batedores de carteira e fraudes até assassinatos e corrupção. Ele trabalhava para a cidade, mas também aceitava casos de empresas privadas, bancos, companhias de transporte e donos de lojas. Como as regras que separavam o trabalho policial público do trabalho de detetive particular ainda eram, no mínimo, confusas, Lees não apenas solucionava crimes.
ele ajudava a definir como eles deveriam ser solucionados. Quando a febre do ouro atingiu a Califórnia, no final da década de 1840, São Francisco se tornou um imã para caçadores de fortuna, oportunistas e criminosos. Alguns vieram com o sonho de enriquecer nos garimpos, enquanto outros perceberam que era mais fácil e muito mais rápido ganhar a vida explorando aqueles que tentavam a sorte. A cidade rapidamente se encheu de pessoas, mas a lei e a ordem tiveram dificuldade para acompanhar o caos. Foi preciso alguém astuto, destemido e implacável para trazer justiça de verdade às ruas. Esse alguém foi Isaias Lees. Em 1853, São Francisco tinha um departamento de polícia recém-criado, e Lees ingressou em menos de um ano de operação. A cidade, ao mesmo tempo, ainda era selvagem, cheia de soldados bêbados, marinheiros rebeldes e gangues de rua. Não era incomum que a violência irrompesse num piscar de olhos. Lee se viu no meio de tudo isso, e um dos seus primeiros encontros provou o quanto ele era realmente durão e sortudo. Enquanto patrulhava a rua Jackson à noite, Lee viu um homem jogar uma pedra pela janela de um bar. Ele seguiu o suspeito silenciosamente e tentou prendê-lo, mas o homem o emboscou em um beco escuro. Uma luta violenta começou. O homem sacou uma pistola e disparou 5 tiros no peito de Lee. Milagrosamente, Lee saiu apenas com vergões, pois sua camisa de seda absorveu o impacto. Em resposta, Lee desarmou e espancou o homem tão severamente que o cano da arma entortou. Depois, ele o levou para o centro da cidade, ensanguentado e quebrado. Não era o tipo de aplicação da lei dos livros didáticos de hoje, mas na São Francisco da Corrida do Ouro funcionava. Mas Lees não era um brigão. Ele tinha faro para investigação e atenção aos detalhes. No início, fazer policiamento era basicamente prender pessoas e colocá-las na cadeia. Havia pouco interesse em coletar provas ou construir casos, mas a necessidade de detetives de verdade ficou evidente, e Lees se destacou para enfrentar esse desafio. Em 1854, foi promovido a capitão assistente, mas continuava patrulhando as ruas a pé. O trabalho dele estava mudando. Resolver crimes, ouvir testemunhas e seguir pistas que outros não queriam ou conseguiam. Na noite de 1º de fevereiro de 1857, o problema chegou silenciosamente à pequena cidade de Fiddletown, situada na região do Ouro da Califórnia. Durante a noite, um ladrão entrou no escritório da Wells Fargo, escondido no canto do hotel United States, e arrombou o cofre. Nenhum dano foi causado à fechadura, sugerindo que quem realizou o roubo ou tinha uma chave ou possuía as ferramentas e o conhecimento necessários para abri-la sem deixar vestígios. Quando a poeira baixou, mais de 9.000 em ouro e moedas haviam desaparecido sem deixar rastros. Uma perda impressionante para a época e que deixou toda a cidade em alerta. Fiddletown não tinha uma força policial de verdade. Como em muitos acampamentos de mineração da Corrida do Ouro, a lei e a ordem eram responsabilidade dos comitês de vigilância. Cidadãos que faziam justiça com as próprias mãos, para o bem ou para o mal. Após o roubo, essa chamada justiça veio de forma rápida e cruel. Os moradores pegaram 2 andarilhos e tentaram enforcá-los, esperando arrancar uma confissão, mas os homens juraram que eram inocentes. Depois de quase serem mortos, eles foram finalmente libertados, ensanguentados, mas vivos. A Wells Fargo não ia deixar que a justiça, com as próprias mãos, comandasse a investigação. Então, eles chamaram 2 de seus melhores homens, o detetive da polícia de São Francisco, Isaias Lees, e seu colega, Henrique Johnson. Nessa época, Isaias Lees já tinha construído uma reputação como um investigador perspicaz, alguém que preferia fatos à fúria. Quando chegou a Fiddletown, ele encontrou o tipo de caos que definia os assentamentos da Corrida do Ouro. Uma cidade improvisada, onde os bares superavam em número as igrejas ou lojas e onde janelas de vidro eram luxos raros.
Um terço dos cerca de 1.000 habitantes da cidade eram trabalhadores chineses. O Hotel United States, palco do roubo, também servia como bar, sala de jantar e alojamento improvisado. As camas não passavam de sacos de batata esticados sobre varas, e as botas serviam de travesseiros. Samuel Knight, um superintendente da Wells Fargo, também veio para a cidade e rapidamente reembolsou os donos do ouro roubado para acalmar os ânimos. Mas os vigilantes de Fiddletown ainda não tinham terminado com a justiça. Stephen Kendall, que por acaso era irmão do dono do hotel, liderou outra multidão. Agora, o alvo era um homem chamado Stepperfield. Ele implorou por misericórdia, insistindo que era inocente, e até pediu para a multidão escrever um bilhete para sua mãe. Alguns na multidão tentaram atender ao seu pedido, mas outros os empurraram e avisaram que era melhor o homem começar a rezar. Stepperfield foi enforcado 3 vezes, apenas para ser retirado da forca por um médico e um delegado. Ele sobreviveu, mas sofreu paralisia permanente e, como se descobriu, não tinha nada a ver com o crime. Isaias Lees e Henrique Johnson, enquanto isso, seguiram outras pistas em Sacramento, sem se abalar com o espetáculo da justiça popular que se desenrolava atrás deles. Foi então que um homem conhecido na cidade como Joe Bêbado se apresentou. Joe Bêbado dormia para se recuperar da bebedeira em um quarto próximo ao bar do hotel na noite do roubo. Ele se lembrou de acordar e ver o juiz Kendall, o mesmo juiz Kendall, liderando os linchadores, retirando os sacos do cofre e entregando-os a Leroy Warden, carpinteiro local, e a outro homem que não reconheceu. Joe Bêbado não achou nada demais nisso. Kendall tinha acesso ao cofre, mas depois de vê-lo participar dos linchamentos, Joe começou a ligar os pontos. Essa informação chegou a Isaiah Lees e Henry Johnson, o que levou à prisão de Kendall Warden e do terceiro homem, chamado Grande John. Um deles cedeu e revelou onde o ouro roubado estava escondido, debaixo de um forno de tijolos atrás do hotel. Mas mesmo com as provas em mãos, o testemunho do bêbado Joe, o tribunal falhou em fazer justiça. Quando Kendall e Warden foram a julgamento em junho, ambos foram considerados inocentes. Enquanto isso, homens inocentes quase foram mortos e o homem mais provável de ser responsável pelo crime saiu livre. Para Isaias Lees, o resultado desastroso não o desacelerou. O caso de Fiddletown pode ter terminado com um descaso dos tribunais, mas para Lees era apenas mais um exemplo de como a justiça podia ser desigual. Durante a corrida do ouro, ele seguiu em frente sem se deixar abater, continuando a construir o legado que eventualmente lhe renderia o título de um dos maiores detetives da história do Oeste americano. Em uma época em que grande parte do Oeste ainda resolvia seus problemas com socos, balas ou multidões, Lees fez carreira fazendo algo muito mais raro. Ele usava a cabeça. Décadas de serviço em São Francisco mostraram que Lees fazia um bom trabalho policial sem ostentação, apenas com paciência, determinação e atenção aos detalhes. Veja aquela noite. O roubo de um alfinete revelou um elaborado plano criminoso. O policial Horácio Bell estava seguindo um apostador no salão Eldorado quando um chinês saiu correndo com um alfinete de diamante chamativo e desapareceu em um porão. Cozinha! Bell deu início à perseguição, mas perdeu o homem por uma porta lateral quando os reforços chegaram. Entre eles, o capitão Lees assumiu rapidamente o comando. Ele mandou prender toda a equipe da cozinha e enviá-los para a cadeia para interrogatório. Em seguida, voltou sua atenção para uma pilha suspeita de sacos de arroz em um depósito próximo. Algo não lhe parecia certo, ainda mais após ouvir ruídos estranhos vindos do subsolo ali recentemente. Seguindo seus instintos, Lees abriu um dos sacos. Não era arroz, era terra que caiu de dentro. Abaixo deles, havia um túnel largo o bastante para alguém rastejar. Sem hesitar, Lees sacou sua pistola, pegou uma lanterna e rastejou sozinho pelo túnel escuro. Ele surgiu momentos depois, arrastando um homem ferido,
o mesmo ladrão que o havia atingido com uma barra de ferro. Outros membros da quadrilha de escavação logo foram retirados, incluindo um que havia escondido o alfinete roubado em seu cabelo. Lees havia descoberto uma operação em grande escala, com ferramentas especializadas de arrombamento, dispositivos para esvaziar moedas e um túnel direcionado diretamente para um banco próximo. Os jornais chamaram isso de engenhoso, mas Lees simplesmente seguiu para o próximo caso. A cidade lotada era o pano de fundo do trabalho de Lees. São Francisco cresceu tão rápido que os políticos locais não conseguiam acompanhar, e muitos nem tentavam. A cidade virou um playground de corrupção, suborno, manipulação de votos e acordos secretos. Negócios escusos eram rotina. Com o tempo, as coisas pioraram tanto que a prefeitura passou a pagar com papéis sem valor, chamados script. Lees e seus colegas oficiais não eram de sofrer calados. Eles reagiram, mas a maioria acabou demitida. A tomada de poder abriu caminho para que aliados políticos substituíssem oficiais experientes. Mas Lees não podia ser ignorado tão facilmente. Graças à resistência legal e ao apoio do público, ele voltou à força e, ao contrário de seus colegas, manteve seu posto de detetive. A corrupção em São Francisco ia além das eleições manipuladas. O jornalista James King expôs um político especialmente suspeito, apenas para ser assassinado a tiros na rua. A resposta da cidade foi formar um comitê de vigilância liderado por cidadãos, que executou 5 homens, incluindo o assassino. No meio de todo esse caos, Lees foi nomeado o primeiro capitão de detetives de São Francisco, com apenas 25 anos de idade. No seu primeiro dia de trabalho, uma prostituta chamada Maria Laforge teve ácido jogado em seu rosto. Desfigurada e sentindo dor, ela ainda conseguiu dizer a Lees que suspeitava de um dono de bar chamado Tieto. Isso foi tudo o que Lees precisava. Ele achou uma garrafa com marca de lavanderia perto da porta dela e a rastreou até um baú de roupas iguais no bar de Tieto. Apesar disso, alguém deixou o suspeito ir embora e as evidências desapareceram junto com ele. Sem se deixar abater, Lees continuou investigando. Voltou ao salão e encontrou as calças manchadas de ácido, uma rolha que combinava com a garrafa original e até o próprio recipiente enterrado em um barril de lixo. O resultado foi uma sentença de 10 anos de prisão para Tieto, embora ele tenha escapado da cadeia um ano depois. Ainda assim, a investigação fria e calculista de Lees recebeu elogios da imprensa como uma das mais impressionantes que a cidade já tinha visto. Durante a Guerra Civil, Lees até desempenhou um papel em manter a Califórnia fora das mãos dos confederados. Quando os simpatizantes do Sul armaram secretamente uma escuna no porto, Lees descobriu o plano, seguiu o capitão e coordenou com a Marinha dos Estados Unidos da América. No dia da fuga programada do navio, Lees foi o primeiro a saltar a bordo, reunir provas e ajudar a prender a tripulação. Os documentos que ele reuniu, alguns em pedaços literalmente, fecharam o caso. Mas Lees não estava apenas perseguindo foras da lei ou traidores. Ele também rastreava criminosos de colarinho branco escorregadios. Quando um banqueiro chamado Joseph Duncan afundou sua própria instituição em 1877 com certificados de ações falsificados, Lees foi atrás dele. O homem sumiu, mas Lees afirmou que ele estava escondido na cidade. Após 4 meses de busca, ele invadiu um quarto e encontrou Duncan escondido, no momento de acalmar os jornais, que cobravam resultados do departamento. Teve também a vez em que um caixa de banco percebeu manchas de pó de gesso em sua mesa. Isso pode não parecer grande coisa, mas para Lees isso significava problema. Uma busca revelou tábuas do assoalho adulteradas e um caminho levando direto ao cofre. Ele armou uma armadilha e esperou. 2 homens realmente entraram furtivamente naquela noite. Um deles era o infame Jimmy Hope, um assaltante de bancos profissional do leste. Ele veio para a Califórnia pensando ter achado um alvo fácil. Em vez disso, ele caiu direto na armadilha paciente de Lee e foi levado para San Quentin. No crepúsculo de sua longa e lendária carreira, o capitão Isaias Lees enfrentou um dos criminosos mais astutos que já cruzaram seu caminho, um mestre falsificador conhecido como Charlie Scratch Becker.
Esse não era apenas mais um ladrão de rua ou assaltante de banco. Becker era um criminoso de uma categoria muito superior, treinado por ninguém menos que Adam Worthy, o próprio homem que Sir Arthur Conan Doyle se inspirou em si mesmo para criar o arqui-inimigo de Sherlock Holmes, Professor Moriarty, e certa vez chamou Wirth de o consumado do mal. E Becker parecia determinado a fazer jus a esse legado. O esquema era tão ousado quanto elaborado. Becker passou uma semana alterando um cheque de 12, transformando-o em uma ordem de pagamento falsificada de 22 mil, uma quantia enorme. Naquela época, o cheque adulterado foi entregue ao seu associado, Arthur Dean, que chegou ao ponto de criar uma empresa e uma conta bancária falsas. Para completar o golpe, Dean depositou o cheque alterado em um banco em Woodland, Califórnia, e então, rapidamente, sacou os fundos em ouro em São Francisco. Quando a fraude foi descoberta, Dean e Becker já tinham partido e o dinheiro havia sido dividido. Poderia ter sido considerado o crime perfeito se não fosse pelo Capitão Lees. Lees não seguia sombras. Ele juntou os detalhes por meio de entrevistas metódicas, ouvindo atentamente como Dean falava, como se movia e como se comportava em cada interação. Apesar do uso de vários disfarces por Dean, Lees conseguiu criar um perfil funcional do homem, mais do que suficiente para alertar bancos e detetives em todo o país. Esse esforço valeu a pena quando um caixa em St. Paul, Minnesota, reconheceu o comportamento de Dean pela descrição e soou o alarme. Desde então, o caso se desfez rapidamente. Dean e um cúmplice não identificado foram presos e levados de volta a São Francisco. Dean, a princípio relutante em falar, acabou cedendo diante do interrogatório persistente de Lee. Com os fatos em mãos, Lees, em coordenação com a agência de detetives Pinkerton e Scratch Becker, junto com seu financiador, James Cregan, foram presos em Paterson, Nova Jersey. Em seus bolsos, passagens para a América do Sul. Um plano de fuga de última hora que chegou um pouco tarde demais. Em vez de irem ao sul, os homens foram levados de volta à costa oeste, onde as provas reunidas por Lees impediram qualquer defesa. Eles foram condenados sem questionamentos. O próprio Robert Pinkerton elogiou Lees, chamando-o de maior caçador de criminosos do oeste. Ele enviou uma carta pessoal após o julgamento, afirmando: "Os bancos do mundo lhe devem uma dívida que nunca poderão pagar." Foi uma grande vitória para Lees, mas para ele foi apenas mais uma conquista em uma carreira repleta delas. Em 1897, ele foi promovido a chefe de polícia, honra que muitos achavam merecida há tempos. Mas acabou sendo mais um fardo do que um triunfo. O cargo o colocou na mira da política local e das manchetes do San Francisco Examiner, jornal cuja reputação vinha de escândalos e espetáculos. Lees já recusara o cargo principal várias vezes, e agora o motivo estava claro. Após 3 anos enfrentando burocracia e ataques da mídia, ele renunciou e voltou à vida privada. Quando o capitão Lees faleceu em 1902, São Francisco parou para lamentar. Seu funeral foi um dos maiores que a cidade já tinha visto. Até mesmo o Examiner, geralmente seu crítico mais severo, se juntou para homenagear o homem que dedicou sua vida, transformando uma cidade sem lei em uma das cidades mais organizadas do oeste americano, numa época cheia de pistoleiros rápidos no gatilho e vigilantes errantes. Isaiah Lees se destacou. Ele não buscava manchetes ou glória, mas construía algo mais silencioso, profundo e duradouro. Uma abordagem metódica e disciplinada para a investigação criminal. E ao fazer isso, ele se tornou o modelo para todo grande detetive ocidental que veio depois. Enquanto outros chegavam à cidade fazendo barulho, Isaiah Lees construiu um legado baseado em algo muito mais raro. Resultados. Na tradição dos homens da lei da fronteira, ele segue como uma das figuras mais temidas, mas negligenciadas, do velho oeste americano.